Fala galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o maravilhoso, genial. Enfim, vocês devem estar ouvindo falar sobre ele, talvez. Pessoas Normais, da série Ronnie. Gente, que livro incrível! Eu fiquei impressionado, porque assim, eu já tinha visto muita gente falando muito bem desse livro e dessa autora. Ela tem um outro livro lançado aqui no Brasil, também pela editora Alfaguara, né? E que fez um relativo sucesso, não tão tanto sucesso quanto fez lá na Irlanda e nos Estados Unidos, mas enfim, não passou batido por aqui. Agora, o Pessoas Normais é um livro que está sendo lançado agora, ele foi lançado pela Companhia das Letras, tá? Não foi mais pela Alfaguara. E é um livraço, gente. Eu não li o Conversa Entre Amigos, mas depois desse livro eu quero ler tudo que essa moça escrever, porque ela escreve muito bem. Mas vamos lá, sobre o que se trata o Pessoas Normais? Pessoas Normais é contar a história da relação do Conwell e da Marianne. Eles dois ali, eles vivem numa cidadezinha do interior da Irlanda e eles têm uma relação próxima, mas não tanta, né? A mãe do Conwell teve ele muito jovem e, enfim, por questões mesmo de trabalho e tudo mais, a mãe dele trabalha como diarista na casa da Marianne. O Conwell e a Marianne estudam na mesma escola, mas eles praticamente não se falam durante o período em que eles estão na escola, porque a Marianne é uma pessoa um pouco tímida, pouco, não muito tímida, e o Conwell é aquela figura de jogador do time de futebol, meio popularzinho e tudo mais. Enfim, não teria por que eles terem um certo contato. Até um dia que o Conwell vai na casa da Marianne buscar a mãe dele, que é a Lorraine, e eles começam a conversar, né? O Conwell e a Marianne, e a partir daí surge uma relação entre os dois. Mas o que acontece é o seguinte: essa relação acaba que tem um acordo mútuo de os dois não mostrarem, né, que eles são amigos, enfim, mantêm contato na escola, ou seja, é uma relação à parte, meio que uma coisa escondida por um contrato meio que mútuo dos dois, sabe? Tipo, os dois veem, tipo assim, não tem por que a gente ficar falando que a gente tá saindo e tudo mais. Enfim, eles, a partir desse momento em que eles passam a ter uma amizade, eles começam a sair, começam a ter relações sexuais. Enfim, né, eles mantêm essa relação, eles passam a ter, enfim, fazer sexo casual e tudo mais. E eles começam a sentir uma certa coisa estranha um pelo outro, que tem muita questão das coisas não ditas, né, do que um sente, e fica aquela dúvida e tudo mais. E aí, por conta de todo esse receio social deles de, enfim, de assumirem que estão tendo alguma coisa, de que estão pelo menos saindo juntos, acaba acontecendo uma situação em que os dois acabam tendo um conflito, enfim, por desencontro mesmo, de não querer falar as coisas um pro outro, por lidar com a questão de fazerem sexos como uma maneira completamente distinta das emoções que eles sentem uns pelos outros, né? Eles veem tipo assim, a gente só tá transando e é isso, né? Não tem por que um ficar falando, chama, porque isso não existe. A gente tá só transando e saindo juntos e é isso, sabe? Uma coisa bem casual mesmo. Mas aí acaba acontecendo uma situação em que o Conwell gera um conflito dentro do relacionamento por uma coisa que ele não diz, porque é uma coisa que ele acha, sabe? E não vou falar porque é um spoiler, né, tá? Porque isso acontece já um pouco mais dentro do livro. E, enfim, diversas coisas acontecem. Isso é no período que eles estão no ensino médio. E aí eles se mudam pra faculdade, né? E o Conwell é na mesma faculdade que a Marianne. E aí, certo dia, eles se reencontram numa festa da faculdade e fica tipo, ok, né? A Marianne, na época da escola, era uma pessoa muito tímida, ninguém falava com ela, achavam ela ultra estranha, sabe? Ela era, tipo, bem nerdona, sabe? E a coisa se inverte quando eles vão pra faculdade, porque a Marianne se torna uma pessoa popular, descolada e tudo mais, e o Conwell se torna aquele nerdão, tipo, oh meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui com essas pessoas muito descoladas que só querem falar sobre futilidades e tudo mais. E aí eles se reencontram e a partir disso a história começa a degringolar, né? Degringolar no sentido bom, porque a gente vai acompanhando as desventuras desse casal, né? Os desencontros e os encontros dele, que
que é narrado de uma maneira muito bonita e muito diferente. E aí é que entra, porque, assim, o Pessoas Normais ele poderia ser muito bem visto, né, se fosse escrito por outra pessoa, como um simples romance YA ou New Adult. Mas ele tá bem longe de ser um livro YA. Apesar de ele falar sobre a questão adolescente e tudo mais, né? É um livro muito próximo da questão dos millennials, né? E eu acho até importante que a Companhia das Letras venda esse livro como um grande marco, né? Da literatura millennial, das pessoas que nasceram ali na década de 90, 2000, e para mostrar o que elas estão escrevendo e de como, enfim, conecta com as pessoas que nasceram nesse período também. E assim, gente, a forma como a Sally Rooney guia o relacionamento do Connell e da Marianne e a questão de como eles se sentem em relação uns aos outros e aos assuntos que são abordados, né, as questões que são tratadas, enfim, de tipo, o medo de assumir uma relação séria ao mesmo tempo em que você lida com seus problemas familiares e ela constrói isso de uma maneira muito boa e de uma maneira que também traz um panorama muito da questão de classe na Irlanda, né? Porque, enfim, a Marianne é uma pessoa muito rica e o Connell é filho de uma pessoa pobre, assim, né? Então, assim, a forma como eles lidam com isso também interfere diretamente no relacionamento deles, que é muito repleto de situações que aparentemente são superficiais, tipo uma coisa que um fala pro amigo da outra, mas que gera um conflito muito grande, porque, assim, é um livro, Pessoas Normais, é um livro que não tem grandes acontecimentos, ele é mais sobre situações cotidianas que dão, tipo, um gatilho para problemas emocionais e sentimentos guardados desses personagens. E eu gostei muito desse livro porque justamente por conta disso, porque ele pega situações normais e mostra que dentro dessas situações normais existe uma grande profundidade, existe muita coisa não dita, existe muitos problemas por trás, sabe? Porque hoje, e eu me incluo nessa geração millennial, né, nasci em 99, a gente vê uma idiotização, né, dos sentimentos dos adolescentes, e, enfim, do pessoal aí mais jovem, pelas pessoas mais velhas dizendo assim, isso é besteira, como assim o seu conflito é com isso e tudo mais, sabe? Sendo que, tipo, existem motivos sólidos pra isso estar acontecendo, sabe? O fato de uma pessoa terminar com você, terminar quando na verdade não tem nenhum relacionamento e brigar com você e se sentir mal, né, por estar fazendo isso, é uma coisa muito do nosso tempo, sabe? Eu acho que esse livro aqui, ele é muito raro porque ele consegue pegar o que está acontecendo, né? Como são as relações entre os jovens hoje, de uma maneira que não é uma coisa clichê, estereotipada, é de uma maneira muito real. E isso, e uma coisa que a Sally Rooney faz, que eu acho genial também, que torna esse livro assim um grande marco, ao meu ver, é de que ela não coloca isso, tipo, explícito no texto. Isso, os sentimentos em que o pessoal jovem tá sentindo hoje, e eu me incluo também, tá nas frases simples, mas que levantam uma reflexão muito interessante e muito boa, sabe? Assim, eu achei esse livro maravilhoso, é uma leitura rápida, a escrita dela é divina, assim. É isso que eu tô falando, sabe? Ela consegue transpor o que é ser adolescente hoje, o que é ser jovem hoje, o que é lidar com seus relacionamentos internos, os seus relacionamentos com seus amigos, o seu relacionamento com alguém que você gosta, o seu relacionamento com a faculdade e de como é que a gente lida com tudo isso, né? E de quais são as ansiedades que crescem e nascem a partir dessa situação, né, dessas coisas que a gente é meio que jogado assim, né, porque ninguém prepara a gente para o que vai acontecer com a gente na faculdade, né, quando a gente está na escola, e de que na verdade a faculdade é uma grande, no sentido de amizades e de sentimental, é uma grande extensão da escola, né, de que tipo assim, os problemas mal resolvidos sociais ali que a pessoa tem na escola são muito levados para a faculdade, e a faculdade nesse quesito é uma extensão, né? E ela mostra isso aqui muito bem, né? Ela mostra as dificuldades do que é você sair de uma realidade escolar e ir para uma faculdade que vai te cobrar coisas acadêmicas, mas que ao mesmo tempo emocionalmente você não está pronto para lidar com a faculdade, não está pronto para lidar com as pessoas que estão ali, né? Porque tem uma pressão muito grande de você ser uma pessoa madura e tudo mais.
E assim, ela transpõe isso de uma maneira incrível. E a forma como ela trabalha o relacionamento, as idas e vindas do Connor e da Marianne, e de como eles se auto-sabotam e de como eles vão tentando lidar, né, com as consequências dessa sabotagem e tudo mais, é incrível. Gente, leiam Pessoas Normais, é assim. Fico feliz de que existe esse livro, eu fico feliz de que ele esteja sendo publicado aqui no Brasil. Essa capa é muito bonita. E, gente, ele tem umas frases maravilhosas, maravilhosas. Tanto é que o meu livro, ó, ele está todo marcado e riscado. E fiquei viciado, porque, tipo assim, tinha coisas que eu falava assim, gente, não, eu preciso marcar isso, porque isso é muito o que a gente vive hoje, sabe? Se alguém, sei lá, daqui a 20 anos quiser saber como era ser jovem nos anos 2000, nos anos 2010, vai ter que ler esse livro, porque ele representa de uma maneira muito bonita e de uma maneira muito inteligente, perspicaz, e foge dos clichês e foge de os estereótipos que é posto dos jovens hoje, muito também por causa das séries americanas e dos livros americanos, aquela coisa tipo bem adolescente agindo como criança, né? Aqui tem adolescentes agindo como adolescentes. E apareceu adolescentes agindo como adolescentes, na verdade, né? Com as suas inseguranças e falhas e tudo mais, e de uma maneira que eles não são infantilizados. Enfim, gente, leiam personagens ultra bem construídos, assim, e escrita genial. A Sally Rooney é um talento e ela tem menos de 30 anos, tá? É isso, gente. Só precisava mesmo falar sobre esse livro, porque esse livro é muito bom. É isso. Grande beijo e até a próxima.